Fala, Físio, beleza? O pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, o pessoal que está acompanhando a gente no podcast, né? Seja no YouTube, no Spotify, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando, a gente está aqui para mais um podcast. Hoje a gente está aqui com a nossa nova convidada, a Ana Maria Sariani, e a gente vai falar hoje sobre a abordagem fisioterapeuta nas lesões do ombro, né, da articulação do ombro, do complexo do ombro. A Ana Maria é fisioterapeuta e facilitadora de aprendizagem de colegas novatos e nem tão antigas disfunções do membro superior, e por isso como visto em apuros completos do ombro e dor crânio. Primeiramente queria agradecer de você ter aceitado o meu convite, e eu gosto sempre de começar um bate-papo com uma pergunta que, primeiro, de você fazer uma pequena introduçãozinha sua, né, o que você achar pertinente, e a primeira pergunta que eu gosto de usar é do porquê você escolheu ser fisioterapeuta. Oi, Fernando, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que parou aí um pouquinho para escutar a gente, e quem também está acompanhando a gravação desse podcast ao vivo lá em seu Instagram. Eu decidi me tornar fisioterapeuta de um jeito bem curioso, não tem nada de romântico, virada de chave ou qualquer coisa assim. Eu já tinha feito fisioterapia mais nova, e estava chegando a época de fazer vestibular. A minha mãe é uma assídua escutadora de rádio, e saiu a lista de chamada da FUVEST, as listas de corte, na verdade, da primeira fase da FUVEST na época, e aí falaram fisioterapia. E eu falei para minha mãe, nossa, eu achei que tinha que ser médico para fazer fisioterapia. Eu achava que era uma especialidade médica. E aí a moça falou a nota de corte, eu falei, gente, é uma faculdade, eu vou fazer isso daí. E foi assim que eu decidi. Não tem nenhuma história interessante, sensacional, muito pelo contrário. Acho até que foi uma forma muito pouco responsável de escolher uma profissão. Eu tinha uma inclinação para coisa do cuidado, da área de saúde, de biológicas, mas eu considerei, inclusive, antes de decidir pela área de saúde, eu considerei fazer física, eu considerei na área de saúde, eu prestei veterinária, passei na Federal de Viçosa. Eu só não queria ser médica, o resto dava para encarar. E aí eu acabei fazendo fisioterapia, até porque depois eu fiz um teste vocacional e apareceu fisioterapia, terapia ocupacional como uma das opções. E aí eu já estava mesmo inclinada a fazer físio. Então, no mesmo ano que eu prestei veterinária, eu também prestei fisioterapia. Prestei veterinária meio como um plano B, mas acabei na físio mesmo. Então, se você não fosse físico, seria veterinária? Seria veterinária. E para quem está vendo a gente quem não está vendo a gente na gravação não vai entender, né? Tá mostrando aqui Glenoidinha, que está fazendo uma participação especial aqui na gravação do podcast. Nossa, eu já pensei em chamar o meu cachorro de Acrome já, mas a minha mãe cortou, não gostou da ideia, não. Então, o meu gato amarelo, que não está aqui agora, o macho, ele chama Acrome. Acrome. É o nome bem másculo, né? Aí, mas é engraçado essa coisa dos nomes, né? Eu sempre gostei de uns nomes assim diferentes. Então eu brincava mais jovem que se eu tivesse filhos, iam chamar trítio e deutério, que são os isótopos de hidrogênio. Eu sempre tive essa coisa meio nerd também. Mas aí a natureza foi sábia e eu não tive filhos, então nenhum deles teve esse destino terrível. Mas os gatos não escaparam. Os gatos não escaparam. É isso aí. Bom, para quem está entrando agora,
esse é um tema livre, então se você se sentir confortável para fazer pergunta, fique à vontade, o chat está aberto. Mas a gente vai começar introduzindo o tema. Obviamente, a articulação do ombro como todo mundo sabe, é a articulação mais móvel do corpo, né? E toda essa mobilidade, né, de certa forma também gera uma instabilidade e por situações que são acometidas, né, por as mais diversas lesões. Obviamente, multifatorial, que também influencia o quão incapacitante em questões de atividades funcionais ou desportivas vai afetar o paciente. Então, acho que quando eu falo essa palavra abordagem do paciente, eu acho que desde o momento que a gente vê ele tem que ser diferenciado, né, não só pensando que o problema é só o ombro, mas também que pode ter outras fontes ou, né, relações com outras articulações e segmentos. Então, acho que a pergunta para você, que tem essa especialização maior no ombro, é o que você faz quando você vê um paciente com queixas no ombro? Primeira coisa, ou as primeiras coisas que você tenta prestar atenção na hora, né, quando ele chega para você no momento de avaliação? É uma pergunta ótima, né? Sim, porque, honestamente falando, a articulação do ombro, ao mesmo tempo que muita gente tem dificuldade ou diz ter dificuldade para acompanhar esses pacientes, eu considero ela uma articulação que não é diferente das demais que a gente atende na fisioterapia. Então, se a gente fosse falar em termos de passo a passo, na base mesmo, não é diferente de atender qualquer outra região articular da musculoesquelética. O roteiro de avaliação com anamnese, extração de queixa principal, antecedentes, alguma coisa de histórico familiar, exames, né, a avaliação dos exames para descartar bandeiras vermelhas, os riscos físicos de doença grave, a investigação, a triagem de fatores psicossociais que podem estar concorrendo, do tipo medo de movimento, crenças ou entendimentos. Eu não gosto de falar crença, porque muita gente leva para o lado espiritual religioso, né? Mas os entendimentos do paciente a respeito do problema que ele tem, essas coisas todas nesse momento inicial de anamnese, de conversa com o paciente, são os mesmos de todas as articulações. Aí a gente tem um exame físico que, de novo, na essência, a estrutura dele não é diferente, é fazer uma avaliação de observação, como é que está a posição de repouso desse paciente, se tem algum padrão de proteção na região. Depois, olhar flexibilidade, olhar força ou função, e hoje em dia, cada vez menos, eu tenho dedicado tempo a testes especiais, testes provocadores de dor. Os testes provocadores a gente faz muito assim pontualmente, mas não deixei de fazer, acho que ainda tem informação relevante para ser extraída deles. Não para tomar decisão clínica, não para dizer que exercício eu vou fazer, mas para entender o quadro clínico geral desse paciente. E depois elaborar uma hipótese diagnóstica e iniciar um tratamento. Então, desse ponto de vista, é tudo igual. Não vejo muita diferença. O que eu acho que faz muita diferença para o entendimento das condições do ombro é que a maior parte são condições de mecanismo de dor prioritariamente nociceptivo. Ana, como assim? A maior parte das coisas que a gente trata ou é pós-operatório, pós-trauma, ou uma lesão crônica que está relacionada à nocicepção, importante. Casos de dor neuropática são
também comuns, mas é bem fácil de pegar pelos sinais clínicos. E as condições mais críticas, que são as condições de nociplastia, elas são as menos frequentes no ombro. E esses pacientes também é fácil a gente, a gente entender quem eles são, porque nunca é aquele caso liso, né? Não é aquele negócio, tive um episódio agudo de instabilidade. Meu ombro começou a doer de repente, depois que eu fiz um pouquinho mais de esforço. Nunca é esse caso liso, é sempre aquela história mais cheia de elementos, é sempre um nível de disfunção muito mais elevado, muito mais difícil de reproduzir sintoma, de encontrar correlação temporal entre sintoma e achados clínicos de disfunção. Então, de forma geral, eu sei que nem todo mundo tem essa sensação, mas tratar ombro é simples e também tem muito a ver com a abordagem geral da musculoesquelética, da reabilitação musculoesquelética. Eu não vejo nenhum tópico especial, assim, ombro tem isso daqui, sabe? Não sinto muito isso, não. Que bom. Eu quero ainda voltar na questão de testes, mas tem uma pessoa que fez uma pergunta relacionada ao que a gente falou antes. A Shirley Sanches perguntou por que você escolheu estudar mais sobre ombro. Essa história também é super boa e simples, assim. Eu estava fazendo cinesiologia e o meu professor Rui, ele era um cara, assim, curiosíssimo. Olhando para trás, talvez muitos de nós que fomos alunos dele, hoje a gente consiga reconhecer o que ele estava tentando fazer com a gente, mas não é das estratégias de ensino mais bem reconhecidas, assim, o pessoal não achava, a gente não achava ele tão bom professor na época, porque o Rui pegava vários livros de cinésio, e aí cada um tinha um, na época não era tão comum ter livros, nem era tão acessível. Aí ele falava assim, abre o livro tal, abre você o seu livro, não sei o que, aí cada um de nós lia um pedacinho de livros diferentes, e eu tinha um Capande. E aí no dia que eu comecei a estudar ombro, que eu vi, tem uma foto no Capande que mostra as 3 partes do deltoide, as 7 diferentes porções desse músculo, e as ações a depender da posição do braço, do eixo de rotação. Como eu já gostava de física antes, né? Eu olhei aquilo e fiquei fascinada. Eu falei assim, nossa, quero estudar ombro. E aí, a mesma coisa dos pares de força, a coisa do ritmo escapulomeral, todas essas coisas assim, eu gostei muito, né? Achei super bacana. E ao contrário do que muita gente fala, que é complexo entender como é que tudo funciona para ter a elevação ou para ter os movimentos de alcance do braço, eu achei aquilo tudo fascinante. Então foi naquele momento que eu falei assim, nossa, eu quero estudar ombro. E o meu TCC era para ter sido iontoforese tendinite calcária, porque eu já era aluna do Carlão, do professor Carlos Castro, que é professor de eletro, e eu já estudava iontoforese. Mas, lógico, né, era um estudo clínico. Na graduação é muito difícil fazer isso. E aí não deu certo, eu acabei fazendo uma revisão de iontoforese e só fui estudar ombro mesmo a partir do meu mestrado como pesquisadora, quando eu fiz um estudo de eletromiografia das diferentes partes do deltoide. Então, eu fui matar minha vontade, assim, mais especificamente lá no mestrado, mas já atendia pacientes, já tinha todo esse interesse desde o 3º semestre do curso. Faz tempo que eu gosto desse negócio. Que bom. Acho que quando a gente gosta de uma coisa, a gente tenta se tornar melhor naquilo, né? E não gosta de jogar mais cada vez. E aí, voltando no assunto de testes, você falou que tem essa preferência, não sei se preferência, que não usa tantos testes funcionais. E aí eu quero colocar 2 perguntas. Quais você costuma fazer? Não sei se tem um padrão assim, obviamente não vai ser
todos para o mesmo tempo para pacientes, né? Mas quais que você geralmente usa ou recomenda? Obviamente também depende de cada dia. E, um, e que momentos você usa esses testes funcionais, né? Que você relatou que são provocantes de dor, né? É legal a gente falar desse assunto, e esse assunto, por si só, Fernanda, assim, dá muito assunto, muita conversa, tá? Mas eu acho que é importante a gente começar. Eu sou uma pessoa muito de conceitos, tá? Então, assim, vamos começar do propósito, do conceito do que é um teste especial dentro da área de músculo esquelética. A gente está falando de uma situação, de uma prova conceitual de que algo está acontecendo no tecido ou nas estruturas do corpo. Então, quando eu faço um teste ortopédico, eu estou colocando um estresse mecânico, um estresse físico sobre algum tecido. Na maior parte das vezes, eu estou procurando por dor, ou por fraqueza, ou por conferir a estabilidade ou a instabilidade articular. Os testes ortopédicos, eles têm essa característica. Você vai lá, cria um estresse mecânico sobre o tecido e está testando, está verificando se aquilo produz dor, se há alteração no nível de produção de força naquela determinada alavanca de movimento, ou ainda se você está causando ou não instabilidade. Que são diferentes, por exemplo, dos testes de performance, quando a gente está testando a realização de uma tarefa dentro de um tempo, a frequência cardíaca produzida, a distância caminhada. Então, os testes ortopédicos, eles estão verificando principalmente força, dor e estabilidade articular. Quando eu estou fazendo um teste como esse, eu estou investigando estrutura, anatomia, e estou investigando o efeito do estresse físico sobre esses tecidos. Certo? Aí, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é que esses testes, eles não foram criados para fisioterapeutas. Quando o Hawkins Kennedy, quando o Neer fez o teste de Neer, ele não estava pensando se um fisioterapeuta ia usá-lo ou não. Ele estava pensando num médico ortopedista usando esse teste. Então, ele provocava uma aproximação mecânica manual entre húmero e arco coracoacromial para ver se existia dor, para provar a tese dele de que a dor no ombro era resultante de um estresse mecânico nesse espaço, nas estruturas inervadas que estão dentro do espaço subacromial. E isso, para ele, servia para decidir tratamento. Então, a partir de um teste de Neer positivo, o Neer fazia uma injeção subacromial ou mandava investigar tecidos moles para decidir se precisava ou não fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando um fisioterapeuta faz um teste de Neer positivo, ele não tem essas opções de tratamento. A gente não faz infiltração nem faz cirurgia. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para quem está refletindo a respeito dos testes é o que você vai fazer com essa informação. Aonde você vai usar essa informação para tomar decisões clínicas. E uma vez conversando com o Rodrigo Baldon, essa live está gravada lá no YouTube do Grupo do Ombro, quando a gente comentou o viewpoint do Powell, quando ele e o Jeremy Lewis estavam, acho que são os dois, são os autores, quando eles estavam comentando a respeito, né, do uso dos testes ortopédicos para o ombro, e o título desse viewpoint é muito provocativo, do tipo assim, é hora de jogar fora os testes provocativos de dor, os testes ortopédicos, e aquilo causou, né, um tumulto na comunidade, não tinha nem como não ser assim. A gente gravou uma live e o Baldon falou, por exemplo, no teste de Neer, a gente está fazendo uma atenção passiva sobre os tecidos.
o paciente não está fazendo contração, eu estou manualmente contendo a rotação da escápula e aproximando o húmero do arco coracoacromial. Ao passo que durante o teste de Hawkins-Kennedy, eu estou fazendo uma resistência no braço, num ponto longo da alavanca, e ativamente o paciente está fazendo um movimento. Então, teria aí alguma informação para nós a respeito de quando a dor se reproduz no ativo e no passivo. Mas, de fato, quando está muito agudo o caso, nas duas situações você tem dor no paciente. E aí as pessoas falam, Ana, mas então não é importante essa informação? Essa informação, ela ajuda a gente a concluir ou dar o ok no diagnóstico médico. Então, o paciente chegou para nós, falou que ele tem uma tendinopatia de manguito rotador, ou veio lá escrito síndrome do impacto. Ao fazer esses 2 testes, eu estou confirmando a hipótese anatomopatológica, o diagnóstico médico. Mas isso tanto não é fundamental para o fisioterapeuta, em termos de tomada de decisão clínica, que a gente não dá alta baseado na negatividade desses testes. E a gente não consegue escolher que exercícios vai fazer para o nosso paciente baseado no teste de NIR ser positivo ou negativo. Então, ele não agrega valor à sua tomada de decisão. Ele confirma o diagnóstico médico, ele pode te indicar, de alguma maneira, o quanto que aquele tecido está sensível ao estresse mecânico, dentro daquela posição em que o teste é realizado, mas nem de longe ele te diz qual é o melhor exercício ou qual é o tratamento, como ele diz para o médico. Então, não se trata de falar, não vamos mais fazer, esquece esses testes. Não se trata disso. Se trata de dizer, olha, este teste não agrega informação para você tomar um tratamento ou não, para você fazer a escolha por um exercício ou por outro. Ele sozinho não te ajuda nisso. Aí, por que a gente continua ensinando essa desgraça, inclusive na graduação? Porque cai em concurso. Entendeu? Você vai prestar um concurso de prefeitura, vai estar escrito lá o nome de uma pessoa no inferno de um teste e você tem que saber. Então, a gente não deixou a principal razão pela qual hoje a graduação, o curso de graduação de fisioterapia aqui de Ribeirão Preto, na disciplina de ortopedia, que é da professora Débora, e eu ministro os tópicos de ombro, por que a gente não deixa de ensinar esses testes para os alunos? Porque vai cair em concurso uma hora ou outra. Então, você é obrigado a saber. Mas para decidir tratamento, eles não são a melhor forma de entender o problema do paciente para escolher um exercício. E aí, nesse caso, a gente está falando de um paciente que está vindo com um caminhamento médico, né? Isso. Por exemplo, a gente pega aqueles pacientes de primeiro contato. E até mesmo clube também, né? Aí você pensa que faria sentido usar? Você pode fazer. De novo, inclusive, a ficha de avaliação do meu ambulatório, que é um ambulatório ligado ao Sistema Único de Saúde, a gente só recebe pacientes que estão na fila de atendimento do SUS. É um ambulatório que funciona, inclusive, com meta, com número de atendimentos e tudo, assim, lá no Arco, o ambulatório de reabilitação do complexo do ombro, nós fazemos todos os testes. Por quê? Porque a gente tem ideia de usar esse material depois para pesquisa, é um banco de dados. Se eu não tiver o teste e algum editor me pedir para confirmar alguma coisa, eu vou ficar sem essa informação. Então, a gente faz tudo. No dia a dia, não precisa fazer tudo. Alguns testes, você, nesse caso de receber o paciente como primeiro contato, você pode fazer para descartar alguma hipótese, mas lembrando, em especial, quando o assunto é dor no ombro atraumática, esses testes têm uma baixíssima acurácia diagnóstica, mesmo quando estão combinados em clusters, né, que a gente chama, que é fazer uma série de testes, e se der positivo em 3, 4, 4, 5, 3, 2,
a chance é maior? A maior chance de acurácia diagnóstica é uma sensibilidade de 75%, que também não é nada assim, uau, que coisa, achei o problema desse paciente, o problema estrutural. Então, quando é que é legal fazer um teste desse? Lógico, estou investigando um paciente e quero ter uma ideia do que está acontecendo na anatomia, ele não passou por um médico. Mas veja, tem limitação nisso também, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que chegou um paciente para você, primeiro contato, ele teve um trauma no ombro, tá luxado. Ou, tá luxado não, o paciente diz que luxou, traumaticamente. Você vai fazer um teste de recolocação? Você pode fazer, né? O teste de apreensão e recolocação. É correto você receber este paciente em primeiro contato sem uma avaliação médica? Você pode receber, mas iniciar o tratamento sem uma imagem, um diagnóstico anatomopatológico depois de um trauma, eu, Ana Maria, não atenderia. Eu pediria para ele procurar um médico e ter um diagnóstico clínico. Ah, Ana, não, é só uma dor no ombro, atraumática, a pessoa começou a ter dor, é muito parecido com o que a gente recebe na atenção primária, né? Porque o meu estágio é lá na atenção primária. Então, o paciente está em casa, vivendo a vida dele, um dia dói o ombro dele, a gente vai lá e faz a avaliação de primeiro contato, até para ver, para o médico de saúde da família, o que vai acontecer com esse paciente a seguir, para ajudar no fluxo desse paciente na rede. É sempre que a gente precisa de um diagnóstico diferencial, de uma imagem para um paciente com uma história clínica feito essa? Não. Não é sempre. E aí dá para começar a atender esse paciente. Mas, de novo, se eu fizer o teste de NIR e ele estiver positivo, é junto com a história que eu vou entender que é uma tendinopatia. E este teste não me diz, Ana, tem que começar por rotação externa, decúbito lateral, com a toalhinha embaixo do braço, exercício de baixa velocidade, mais isométrico, mais assistido. Não é esse teste que diz isso para mim. E essa é uma coisa que não fica claro para a maior parte das graduações de fisioterapia. As pessoas saem da graduação de fisioterapia achando que precisa do teste ortopédico e que de alguma forma ele vai resolver a prescrição, e ele não resolve. E aí você fica perdido. E aí é mais interessante você ver um teste que te dá respostas da consequência da lesão. Né, uma insuficiência muscular. A repercussão a repercussão cinético-funcional, né? Uhum. E aí, em especial, quando a gente está falando de tendinopatia, que são as dores mais comuns do ombro, a gente também está falando de um tendão de membro superior que se comporta diferente do tendão de membro inferior, que são tendões feitos para transferir uma quantidade de carga em velocidade, em cargas pliométricas, de maneira muito mais eficiente do que são os tendões de membro superior. Os tendões de membro superior são o tipo de tendão que a gente chama de posicional, né? Eles trabalham mais na coisa do movimento mesmo. Aí você precisa entender que esses tendões, quando eles entram em situação de tendinopatia, é importante fazer um período de retirada de estresse físico para dar tempo dos tenócitos sintetizarem o material interno do tendão, para dar tempo da quantidade de nocicepção que está lá dentro, né? As substâncias nociceptivas diminuírem. Senão você continua estimulando esse tecido quando ele não está em condição de receber carga. E então, por isso que tem essa progressão, né, de começar com exercícios que estão fora da faixa de provocação de dor, com baixa amplitude de movimento, exercícios mais pré-estáticos ou dinâmicos sem carga, e depois evoluir para carga ativa livre, e depois exercício com mais velocidade, pliometria e tudo mais. E o que compõe essa decisão é um conjunto de coisas que vem da intensidade de dor, a distribuição dessa dor, as características, lógico, para minimamente entender qual é o mecanismo, se ele é realmente nociceptivo, e também
a quantidade de limitação funcional que o paciente está relatando. Então, você não faz essa decisão da prescrição baseado num único elemento. E são elementos que estão desde a história até o exame físico desse paciente e o autorrelato de funcionalidade e dor. E que tem pesos diferentes, né? Sim, sim. Eu acho que ainda falando de avaliação, eu quero citar 3 pontos que eu gostaria de entender quão relevante para você na sua avaliação. Tá. Que são, obviamente, a gente fala de ombro, tem que falar de manguito, e também tem sido mais falado agora essa relação cervical, que também era mais comum, mas agora é mais torácica, fazendo essa sinergia muscular do ombro com a coluna. Isso não é novo, né? Assim, do ponto de vista de que anatomicamente essas estruturas estão todas ligadas, então seria um pouco de ingenuidade da nossa parte imaginar que o ombro funciona de maneira independente da estrutura da coluna e mesmo do membro inferior. Qualquer pessoa que já tentou arremessar uma bolinha na praia para o filho, para o sobrinho, para o colega sentado na areia e em pé, sabe a diferença de potência que tem. Você está em pé jogando uma bola, você está sentado jogando uma bola, então claramente essas coisas estão conversando, estão interligadas. Do ponto de vista científico, a gente não tem prova científica de que, por exemplo, uma cifose torácica leva dor no ombro. A associação entre essas coisas é fraca, ou mesmo o ombro arredondado, né, o encurtamento de peitoral estar relacionado à dor no ombro, associado à dor no ombro. As provas científicas hoje são fracas disso, mas estes músculos não trabalham de maneira independente. Isso, ponto. E aí, cientificamente falando, que eu acho que é interessante para quem é clínico entender isso, existe uma plausibilidade, existe uma justificativa, um entendimento, uma probabilidade de que tratar a musculatura em cadeia seja bom para os nossos pacientes, mas não há prova de que é superior do que fazer exercício local. E é legal a gente falar isso, porque as pessoas, quando escutam isso, elas falam assim, ai, e agora, o que eu faço? Paguei R$4.000 para fazer PNF e você vem me dizer que não tem prova de que fazer irradiação melhora ou é mais eficiente do que fazer exercício de rotação com um pezinho no braço. As pessoas sempre têm esse raciocínio, né? Do tipo, ai, que droga, esse negócio aqui não funciona. Quando o raciocínio é, puxa, tenho alternativas. Se eu não posso começar diretamente na glenomeral, como é, por exemplo, a reabilitação pós-fratura de terço superior de húmero, que no início do tratamento você não vai poder mandar rotadores diretos sobre essa fratura, você fazer algo à distância, irradiar, não sei o que, é muito bom, é legal, também deve funcionar. Mas a gente não tem hoje nenhum RCT de qualidade dizendo, olha, é igual ou é superior, por exemplo, o PNF, a irradiação, ou iniciar o tratamento dentro dos protocolos tradicionais de reabilitação para fratura. Então, é importante a gente dizer isso porque faz sentido, anatomicamente, eu exploraria, recomendo os meus alunos que explorem quando estão atendendo. Do ponto de vista científico, a gente ainda não tem provas de que essas abordagens à distância são superiores ou mesmo iguais às abordagens globais, por exemplo, falando de torácica, tá? Ana, vale a pena mobilizar a torácica? Vale a pena porque é uma cadeia de movimentos. Se você está observando um bloqueio, uma dificuldade, ou mesmo ponto gatilho próximo da escápula, faz sentido para o seu paciente? Inclui, mas a gente nunca trata com uma coisa só, né? É sempre um protocolo, então aquilo é uma parte do que vai tratar.
dizer que mobilizando ou fazendo qualquer coisa na torácica você vai resolver a tendinopatia do manguito rotador, eu acho muito improvável. Sozinho, né? Sozinho, acho que não. Sim. Acho que é uma caixinha de ferramentas que vem em cada momento. Acho que obviamente o principal é tentar fugir das terapias passivas, né? Obviamente elas são necessárias, mas não usar aquela como uma fonte de tratamento. Essa é outra leitura também, que eu acho que a gente, quando está falando de ombro, precisa ser muito cuidadoso. A coisa da terapia passiva. Por quê? Veja, uma coisa é você tentar tratar uma dor lombar inespecífica exclusivamente com terapia manual num paciente que está com um nível de incapacidade significativo, certo? Por que, Ana? Porque muito provavelmente há um descondicionamento, há uma má adaptação à dor, e só a terapia manual não vai conseguir ajudar esse paciente. Outra coisa, você está falando de um paciente em fase congelada de capsulite. Então, essa pessoa está com uma baita restrição de movimento articular. As manobras articulares, neste momento da reabilitação, elas podem ser metade do seu tratamento, elas podem dominar uma parte do acompanhamento desse paciente. Eu estou falando isso porque senão a gente também pensa, né, terapia manual não precisa. Não é isso. O que precisa é ter clareza na indicação. E aí eu gosto muito de falar, Fernando, da coisa do diagnóstico cinético funcional. Então, veja, capsulite é um nome médico para uma condição clínica. O fisioterapeuta, ele vai receber um paciente que ou está numa fase inicial com muita dor e uma restrição de movimento que está se estabelecendo, na qual, inclusive, se ele forçar manualmente, mecanicamente essa articulação, ele pode piorar o quadro, dar uma capsulite reativa, aumentar a dor desse paciente. E muito médico deixou de mandar para fisioterapia porque as pessoas nessa fase forçavam a articulação, causando muito mais sintoma no paciente. A outra coisa é o fisioterapeuta que recebe o paciente com capsulite adesiva no meio do problema, quando a dor já não é tão intensa, mas a restrição de movimento é muito grande, a articulação está congelada. E aí é lógico, gente, que fazer movimento, né, que vai para o final da amplitude, é legal, mas mobilizar essa articulação, colocar passivamente e sustentar o final da amplitude, isso tudo é importante para reestabelecer a mobilidade capsular. E alguns pacientes até vão ter casos tão graves que vão precisar de fazer isso de maneira cirúrgica, né? A mobilização sobre anestesia. Pode acontecer com um paciente seu, eventualmente. Não são os casos mais comuns, mas é uma coisa que pode acontecer. E a outra coisa é a terceira fase, a fase final da capsulite, em que a amplitude começa a voltar progressivamente, e esse paciente passou por um período grande de desuso, de redução de uso, às vezes está com medo de se movimentar, e aí você tem todas as valências musculares para trabalhar. Restabelecimento de força, às vezes restabelecimento de capacidade de resistir a tempo de sustentação para o movimento. Então, senão a gente começa a pensar as terapias e acaba descartando opções que são importantes a depender do momento do paciente. Estou falando isso para capsulite. Faz sentido isso, por exemplo, para tendinopatia? Se a sua tendinopatia não tem restrição capsular, não faz sentido nenhum. Aí você não vai fazer terapia manual, você vai fazer exercício. Então, que a gente seja capaz de ouvir com os ouvidos críticos, né? Realmente, pacientes com casos crônicos, onde não há uma correlação entre a disfunção e as condições estruturais, fazer só terapia passiva provavelmente não vai provocar os estímulos necessários para acomodar o limiar de dor desse paciente, dar condições físicas de valência muscular para ele voltar a se movimentar. Então, não deve dominar o seu atendimento. Não, tem um problema articular importante. Preciso de terapia
passiva, preciso mobilizar passivamente, inclusive, essa articulação. Porque senão a gente vai para lugares de muito extremo, né? E eu não gosto. Quem me segue sabe que eu sempre brinco, né? Que eu acumulo tudo, assim, eu não jogo fora nenhum movimento. Até Codman, se você me perguntar o pendular lá, eu acho que tem lugar e momento para ser prescrito. Acumulador de movimento. Acumulador de movimento. Tinha escutado. Hã? Nunca tinha escutado. Acumulador de movimento. Acumulo. Para mim, movimento nenhum morre, se perde. Isso aí é bobagem. A gente tem, como você falou, botar na caixinha de ferramenta. É isso aí. Acho que é uma questão também importante que a gente está avaliando, principalmente no próximo ano, é uma questão de o quão está afetando a vida do paciente, né, essa lesão. Seja pós-cirúrgico, seja traumático, acho que lesões dos ombros são lesões que afetam muito o ânimo biopsicossocial do paciente. Né? Minha mãe fez cirurgia do ombro, né? E acho que é algo que te deixa tão incapacitante, principalmente se for o membro dominante. Então, você fica... Acho que por isso que tem muita influência biopsicossocial, que você fica dependente de quase tudo. Então, nesses quesitos, a gente está falando de abordagem, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? E, obviamente, demora um tempo, mas em que momento você acha que entra outro profissional de psicologia, por exemplo, ou até mesmo sabe qual próximo a gente fica do paciente também. Então. Primeiro, para falar assim, né, que a realidade no Brasil ela é muito dura em termos econômicos para a maior parte da população. Então, quando a gente fala de acompanhamento psicológico em condições de saúde, principalmente as crônicas, o ideal era que todo mundo tivesse acesso para ter alguém para conversar a respeito daquilo que a pessoa sente em termos de repercussão na autonomia, impacto na família, às vezes impacto até mesmo no trabalho. Então, o ideal era que todo mundo tivesse a oportunidade em algum momento de ter acesso a um psicólogo, ainda que fosse para uma conversa ali no momento do diagnóstico e tal. Mas isso não é uma realidade para nós. E acho que não é uma realidade em boa parte do mundo, para ser muito honesta. São poucas as pessoas que têm condições financeiras para fazer isso em situações menos graves. Por exemplo, quando você vai à clínica Singular, que é uma clínica de referência para dor crônica e condições mais complexas aí de acompanhamento, o paciente ele não vai ao médico da Singular, ele vai à equipe da Singular. Em algum momento ele vai ter uma atenção de um profissional da psicologia, se alguém que está atendendo ele entender que aquilo vai ser importante. Então você está dentro de uma estrutura que te permite. Mas uma consulta lá, a depender do que vai ser feito, não fica menos de R$4.000. Se tiver um diagnóstico para ser feito, um exame diagnóstico, tal. Estou falando isso porque eu tenho o pai de um amigo que passou pela Singular, ficou excelente, maravilhoso, não sei o quê, mas isso. Então, é um serviço de hotelaria, é todo um cuidado, mas esse acesso está sendo dado a um paciente que já é crítico, não é um paciente simples. Os pacientes mais simples, os casos mais simples, eles poderiam ter acesso? Poderiam. Seria legal? Seria legal. É possível? Para a imensa maioria da população brasileira, não será, como não é no mundo. Eu acho que é isso importante da gente dizer. Dito isso, dito que não vai estar disponível para todo mundo, fisioterapeutas deveriam estar habilitados a entender em que momento os pacientes estão tendo um problema de ordem de saúde mental importante que precisa ser referenciado. Eu posso contar de 2 situações que passaram pelo nosso ambulatório que tinham claramente esse perfil.
Em um caso, o rapaz sofreu um acidente num ônibus e teve uma lesão traumática de manguito rotador, desenvolveu, na sequência, uma síndrome complexa regional, e esse problema todo impactou consideravelmente na vida dele. E para além das questões todas de uma dor complexa regional, ele tinha uma questão jurídica com a empresa de ônibus. E isso complicava muitíssimo o quadro clínico dele. A percepção dele de melhora, de evolução, tudo estava muito contaminado por conta desse processo que estava correndo. E ele tinha um ressentimento muito grande com a forma com a qual ele foi tratado pela empresa no início do processo. Então, tinha advogado, tinha ressarcimento, tinha uma série de coisas que concorrem pela percepção do paciente de melhora e que só a fisioterapia não dava conta. Esse é um caso. E poderia ser, por exemplo, o caso de algum trabalhador, com uma causa mais simples até. A outra coisa, a gente teve uma outra paciente com dor complexa regional, de origem inespecífica. A dor complexa regional, normalmente, ela começa com um quadro clínico inicial, um trauma, alguma coisa, uma fratura, e essa paciente não tinha tido nada. Essa paciente, nossa, ela já tinha tido ideação suicida, ela já tinha tido várias questões pessoais, ela vinha tentando engravidar e tinha tido vários abortos. Então, de novo, não era um caso simples. E aí a gente conseguiu conversar com ela e mostrar para ela que se ela tivesse um acompanhamento da psicologia, a gente conseguiria trabalhar melhor com ela. No fim, a psicóloga pediu para que ela parasse a fisioterapia e fosse mais vezes a psicóloga, porque aquilo era mais importante para ela naquele momento. Então, a gente precisa estar atento quando as coisas fogem muito do nosso arcabouço. Outra coisa muito diferente é um paciente que tem um quadro de depressão, que não é incomum hoje em dia, mas que já vem tomando medicamento, está sendo tratado, acompanhado ou por um psicólogo ou por um médico psiquiatra. Outra coisa é um paciente que claramente está depressivo, né? Que é aquela coisa do desprazer com a vida, a falta de motivação, a falta de desejo, né, de fazer as coisas. E aí você consegue encaminhar para um colega que é especialista da área. E, por fim, tem a coisa muito mais simples, que passei pelo ortopedista, por exemplo, ou conversei com uma amiga que falou que teve o mesmo problema que eu e que meu tendão está esgarçado e eu não posso mexer, e aí você vai tentar mobilizar essa pessoa, ela claramente tem reações de ansiedade, do tipo ela transpira, a pupila dilata, o corpo arrepia, a posição é de guarda, e aí é uma coisa de você sentar, expor gradativamente, conversar com esse paciente, e talvez não precise ir até o psicólogo para resolver a questão de entendimento que está por trás desse problema. Então, Ana, o que é marcante para a gente definir se vai ou não encaminhar? Ideação suicida é uma situação que a gente, se o paciente relata para a gente deveria ter toda a habilidade, todo o carinho, todo o jeitinho de conversar e ajudar esse paciente a entender que ele precisa ir para um profissional de saúde mental. Depressão, né? Quadros depressivos importantes. Às vezes a gente nota, a pessoa para de tomar banho, né? Quando a pessoa para de tomar banho, o negócio tá feio, assim. Então você precisa, com jeito, com conversa, e também entender o que é do fisioterapeuta. Uma coisa é um entendimento, uma cognição, um sentimento que está atrapalhando realizar função, porque a pessoa entendeu que aquilo, de alguma forma, é impeditivo. E a outra coisa é, não consigo conversar com a minha família. Todo mundo na minha casa acha que eu estou fingindo o meu problema. Essas questões são questões que a gente pode ouvir, acolher, mas que não tem como a gente dar instrumento para esse paciente. Olha, eu acho que você deveria ir na sua casa conversar com a sua mulher.
Isso aí até um amigo fala. Isso não é papel da fisioterapia, né? Então, que a gente entenda que enquanto a gente está conversando para resolver entendimento sobre dor, sobre repercussões funcionais, isso é da nossa ossada. Muito para além disso, já começa a ser algo que a gente precisa encaminhar. E a última coisa que eu queria comentar, Fernando, nesse aspecto, é que a dor no ombro costuma atrapalhar muito a qualidade do sono dos pacientes. Muito. E quando a pessoa dorme mal, não só os limiares de dor se afetam, como o convívio social fica difícil. Né? Uma pessoa que dorme mal, ela está irritada, ela está aborrecida, ela não está no humor normal dela. Então, eu tenho uma amiga minha aqui, colega professora com a gente, ela fraturou o cotovelo. E logo que ela fraturou o cotovelo, ela estava muito preocupada, a gente conversou um pouco e eu falei para ela, você está conseguindo dormir? Ela falou, não. Eu falei assim, então você volta no seu médico e conversa com ele e diga que você está com dificuldade para dormir, o que ele pode fazer para te ajudar. E segue essa pessoa aqui que ela fala de higiene do sono e tal. Orientei ela. Passou um tempo, quase um ano, ela fala assim para mim, Ana, eu queria te agradecer uma coisa, que você falou mesmo, que eu não esqueço até hoje, e que mudou todo o meu tratamento. E eu tô achando que eu falei alguma coisa de como ela usa o cotovelo, o exercício para fazer. Ela vira para mim e fala assim, quando você me falou que eu precisava dormir melhor, e eu fui, conversei com meu médico, e comecei a fazer as coisas da higiene do sono, aquilo mudou completamente o meu tratamento. Então, é um aspecto mais global do tratamento, mas que quando a gente está falando de dor no ombro, a quebra do ritmo de sono dos nossos pacientes é muito grande. E a gente precisa ajudá-los a entender que dormir bem vai fazer muita diferença para tudo, para o conjunto do tratamento. Acho que são detalhes que a gente precisa prestar atenção, né? E que, né, às vezes não faz parte da avaliação. Algo que eu tô curioso também é essa questão, o ombro faz parte do segmento superior, então, querendo ou não, ele vai ter relação com a mão e a questão da dominância. Então, acho que minha pergunta é o quão relevante é isso na avaliação? Obviamente depende muito, acho que um exemplo que a gente pode dar é o esporte, né? Tem atletas, por exemplo, de tênis que tem maior potência, maior relação de força em um membro que pode não ser o dominante e, por exemplo, no basquete já é o contrário. Então, o quão relevante é isso? Obviamente a gente pode separar atletas e eu vou usar esse termo cidadão e acho que são coisas que a gente precisa ver caso a caso, mas numa visão geral, né? Legal. É legal você falar disso, porque eu tenho uma frase que eu uso bastante, que, de novo, quem está acostumado a me escutar vai dar risada agora, porque sabe que eu falo isso sempre, né? O homúnculo de Penfield não tem ombro, não tem escápula. Quando você olha a área de representação somatosensorial, você tem uma área muito pequena para ombro, comparação ao braço e principalmente a mão. Se comparar com a mão, aí perdemos geral mesmo, né? Então, assim, por que falar disso? Primeiro porque toda essa coisa que a gente pensa em termos de refino de movimento para a mão, a pinça, né? Treinar uma pinça, fazer um treino sensorial para a mão, ou mesmo para punho. A gente tem uma preocupação grande, né, durante a reabilitação com as pinças finas, com os movimentos delicados, então a repetição, o treinamento sensório-motor, não sei o quê, para mão, para ombro, não faz tanto sentido, sabe assim? Ah, Ana, mas o saque do tênis tem o movimento do ombro? Tem,
mas em termos de refinamento, de processamento desse movimento, é muito menos específico, muito menos. Por isso faz para mim, Ana Maria, muito pouco sentido, por exemplo, ficar fazendo avaliação de triagem em pessoas que não têm dor para a discinese da escápula. Porque o sistema nervoso central não trabalha aquilo em termos de detalhes de movimento. Toda a estrutura periescapular, ela se comporta muito mais como o esqueleto axial, em termos, de novo, de representação do córtex, né, de minúcia, do que, por exemplo, a mão. E aí, ficar fazendo altas repetições de movimento, coloca a escápula, abaixa a escápula, retrai a escápula. Os nossos trabalhos mesmo do grupo do ombro já mostraram que não faz diferença você treinar retração e abaixamento da escápula específico em pacientes que têm dor no ombro. Isso não adiciona ao tratamento. Muito provavelmente, porque quando a gente vai na raiz do negócio, que é lá como o sistema nervoso controla esses grupos musculares, isso tem uma baixíssima especificidade. Então, quando você vê uma escápula de uma pessoa sem sintoma, que tem lá uma discinese qualquer que seja, é muito provavelmente a melhor solução que o sistema nervoso encontrou para fazer aquele movimento. É um músculo que está mais disponível, menos cansado, mais flexível, mais à disposição. O que não significa que ao ver um jovem, como eu vi, né? Eu tive a oportunidade de avaliar um menino que joga peteca, badminton, né? O nome oficial. Aqui no interior de São Paulo, que é a promessa do Brasil no badminton, não sei o quê. Um moleque magro, seco, esquálido, com 2 escápulas aladas enorme, mas não tem músculo. Como é que um cara desse vai entrar para uma carreira de atleta? A certeza de que ali não tem estrutura nem para absorver os choques que vêm, né, de impacto na raquete e tal, porque não tem massa aonde essa força se dissolve, se dilui na estrutura. Então, o problema não era a escápula, o problema é um condicionamento físico geral da pessoa. E eu estou falando isso, de novo, porque a gente tem a ideia, né, de que repetir o movimento, inverter a direção do movimento, isso pode ser muito legal pensando as atividades específicas. Então, por exemplo, você falou do jogador de tênis. Tem uma fase da reabilitação que a pessoa tem que ir para a quadra ou tem que reproduzir o movimento funcional para você dar aquela reabilitação como completa, como concluída. Agora, outra coisa é a gente pensar que tem que fazer repetição de movimento pliométrico para a região de escápula ou ficar vigiando a cinese da escápula se não há uma necessidade, um esforço sendo... esforço que eu estou falando assim, né, de longo prazo, como é o caso de um atleta, feito esse menino do badminton, que não é... O problema não é a discinese, o problema é a estrutura, que é fraca, para ele aguentar um ritmo aí de uma vida de atleta, né? Então, eu tenho um pouco essa visão, viu, Fernando? Não sei como é que é isso para você, mas eu gosto de ir lá no homúnculo de Penfield para provar para as pessoas que ombro é bem menos específico do que o resto do corpo. Então, não faz sentido nenhum na reabilitação do ombro você não incluir o gesto de todo o membro superior, quando é o caso, por exemplo, de um atleta ou de um profissional que tem um trabalho específico com o braço. Sim. Que estranho, a live parou aqui. Acho que deu 1 hora. Né? Bom, eu tenho só mais uma ou 2 perguntas, então a gente pode voltar. Quer chamar ela de novo? Pode chamar. Bom, deixa eu chamar aqui. O povo tava passando, né? Deixa eu ver se eu já consigo te convidar direto. Acho que não. Deixa eu ver. Pronto, pedi.
Deu 1 hora, ele mandou nós embora. Acabando, Instagram. Acho que para a gente já finalizando, acho que também é importante, a gente acabou citando um pouquinho, né, numa questão mais de trauma, mas os exames de imagem, tem algum outro momento que você acha relevante para a fisioterapia? Acho importante, né, o exame de imagem, principalmente de ruptura de manguito, para a gente entender prognóstico. Então, por exemplo, uma tendinopatia sem ruptura, em 3 meses o paciente costuma estar bom. Uma tendinopatia com ruptura, é importante a gente dizer isso, né? Quando há uma alteração estrutural, tipo ruptura do tendão, a fisioterapia é uma tentativa de tratamento. E as pessoas confundem muito o fato de que a reabilitação do ombro com exercício, tratamento conservador, exercícios, medicamento que o médico recomendar, mais fisioterapia, comparado ao procedimento cirúrgico 12 meses, 2 anos depois, até 10 anos depois o resultado é o mesmo, as pessoas confundem isso com não precisa operar. Não é isso. O tratamento conservador diante de uma lesão estrutural, ele é uma tentativa. Os pacientes que atendem bem a essa tentativa têm resultados muito parecidos com aqueles que precisaram de fazer cirurgia. E aí, rupturas parciais ou completas, elas levam de 6 meses a 1 ano para se reparar. Lesões maciças, irreparáveis, às vezes pode chegar a 18 meses, 24 meses de tratamento. Então, entender o tamanho da lesão ajuda a entender tempo em que o fisioterapeuta deve insistir com o tratamento conservador, sem falar para o paciente que é emergencial, ele pensar na cirurgia, ou, inclusive, entendendo que aquele tratamento pode ser um pré-cirúrgico. E muito fisioterapeuta fica incomodado, fica bravo quando fala isso. Mas a partir do momento que tem uma alteração estrutural do tipo ruptura, conservador é uma tentativa. Dá certo para boa parte dos pacientes que têm rupturas parciais. Mas para alguns, não dá certo. E aí a pessoa vai fazer cirurgia. E se você for uma pessoa bacana, inteligente, você conversou sobre isso com o seu paciente e ele, inclusive, vai fazer o pós-cirúrgico com você. Uma questão de instruir o paciente, né? E eu acho que é engraçado, né, a gente falar disso, porque as expectativas dos pacientes são muito diferentes. Eu vejo muito paciente que vai para a cirurgia de tendão do manguito achando que é tipo dar ponto na pele, né? Deu ponto, vai ficar ali com um band-aid, uns esparadrapo em cima, tirou, vida que segue, toca o barco, beleza, tô ótimo. O médico resolveu o meu problema. E não é assim que funciona. Né? Vai ter 4 semanas de mobilização sem dirigir, sem erguer o braço. Às vezes, se for um paciente mais velho, obeso, diabético, se a condição do tendão era muito ruim, no intraoperatório o médico vai pedir 6 semanas de tipóia sem tirar, para nada, nem para dormir, só tira tomar banho. E o paciente vai para a cirurgia sem entender isso. E a mesma coisa, chega na fisioterapia achando que fisioterapia é antibiótico. Então, uma ruptura parcial de manguito, e esse é outro negócio que quando eu falo, os fisios ficam bravos. A gente fala assim, não precisa operar, faz fisioterapia. Você fala para o seu paciente que quando a fisioterapia acabar, se ele não mantiver exercício para esse ombro, ele tem chance de voltar a ter dor e de precisar da cirurgia depois de ter feito fisioterapia? Porque a decisão informada é um troço importante para o paciente. E aí os fisioterapeutas não falam da necessidade de manter o tratamento e o paciente fica achando que é o quê?
só faço físio na clínica, a hora que acabar as minhas 10 sessões do convênio, beijo, me liga. Fui. E não, fisioterapia não é antibiótico que você toma a caixa e acabou. Né? Para dor no ombro, rupturas parciais, há uma chance lenta de acontecer progressão da lesão, dela aumentar, a pessoa voltar a ter dor e precisar de novo de fisioterapia ou mesmo de fazer cirurgia, principalmente quando ela para de fazer por completo os exercícios. Então, a gente precisa saber informar essas coisas. A questão do prognóstico, né, de conversar bem com o paciente, expectativa de tratamento. Tem paciente que tem fratura de terço proximal do húmero e acha que vai ter movimentação plena, completa e igual do contralateral. E se alterar, a depender do traço da fratura e do quanto muda o ângulo de inclinação do húmero, ele, inclusive, vai ficar o resto da vida com shrug, com encolhimento de trapézio. Se o fisioterapeuta não sabe conversar disso na entrada do paciente, aí as expectativas são frustradas mesmo. E aí acho que uma questão que entra para você ter certeza que esse paciente vai se comprometer com os exercícios durante e após a fisioterapia é você levar isso para o funcional, seja diário ou esportivo, né, para uma coisa que a pessoa se identifica, né? E acho que aí a gente já entra numa fase média para final, né, do tratamento, quando a gente começa a fazer os treinos sensório e motor e, né, de propriocepção e tal. E eu queria saber de você como que é essa fase para você de treino sensório motor. Tá. Antes até do sensório motor, né, eu queria dizer que é desleal a gente achar que o paciente que não experimentou fazer exercício antes da fisioterapia, na alta, você entrega para ele uma cartilha e a partir dali ele vai começar a se exercitar sozinho. Então, a maior parte da dor músculo-esquelética, ela está associada a sedentarismo. Pessoas que não fazem exercício físico nenhum. A gente tem lá os nossos casos de atleta e tal, que é do uso, né, e do esporte, mas o grosso do consultório do fisioterapeuta da orto geral são pessoas sedentárias. Se você deixar para colocar essa pessoa para fazer exercício sozinha no domicílio, na alta, entregar um documento, um e-book, um vídeo, o que quer que seja, falar para a pessoa, boa sorte, agora você continua fazendo exercício? Isso aí não vai acontecer. Não aconteceu antes, não vai acontecer agora. Então, eu sou a favor de iniciar o trabalho de exercícios em casa, dentro do contexto do acompanhamento clínico, o mais rápido possível. O que significa o mais rápido possível? Se o paciente está no nível de irritabilidade que já permite mais doses de exercício, já começa a colocar o seu paciente para fazer pouca coisa, devagar, mini metas e progredindo nisso. E essa coisa do interesse pessoal, do senso de maestria, tudo isso tem super detalhado numa masterclass que eu dou que chama de Paciente é Protagonista. Quem quiser conhecer, tá lá no link da minha bio. Tem tudo que você precisa, com vários elementos de psicologia, de coaching, inclusive, para você, PNL, na verdade, né? Para você ensinar o seu paciente a se tornar uma pessoa mais ativa dentro do contexto da reabilitação, inclusive fazendo a transição desse paciente para um colega educador físico, um profissional de educação física, né? Um personal ou qualquer coisa assim. Que, de novo, a gente não gosta que eles pegam o paciente da gente, a gente também não vai lá tirar os alunos deles, né, gente? Tem que ter, né, a coerência de fazer esse negócio direitinho. Tem que ser parceiro, né? Não é um dando tiro no outro. Então, assim, vai preparando o seu paciente, inclusive com aqui na FING, a gente tem, principalmente na atenção primária, a gente tem uma lista de tudo que é a academia do bairro, inclusive só para mulheres, inclusive o que é exercício gratuito,
A gente tem tudo. A hora que a gente começa a fazer esse processo com o paciente de tentar torná-lo mais ativo, a gente já vai indicando essa pessoa para esses locais. Mas ainda dentro do contexto clínico, onde a pessoa tem supervisão, onde tiver uma agudização, você consegue ajudar e tal. Então, não deixa para fazer isso na alta. Acho que essa é a maior recomendação que dá para fazer aqui no podcast. E a coisa do treinamento fase final de reabilitação, mais do que o treino sensório-motor exclusivamente, até porque lá no começo, né, Fernanda, eu falei da coisa dos termos. A coisa do sensório-motor é muito controversa em termos de conceito. Porque qualquer movimento é sensório-motor. Em termos fundamentais, Por quê? Porque há uma série de captura de informações sensoriais aferentes, indo para o sistema nervoso central durante o movimento, e respostas motoras para esse movimento, desde o exercício de rotação externa do lado do corpo, até o arremesso de uma bolinha na parede com velocidade, inversão de função, pliometria. Mas a gente tem esse termo, treinamento sensório-motor, treinamento proprioceptivo, e isso tudo fica mais relacionado até a pacientes que têm uma demanda específica de membro superior. Por exemplo, atletas, por exemplo, pessoas que fazem alguma coisa overhead. Ana, eu preciso dominar técnicas de treinamento sensório-motor? Parece, a literatura diz que não. O que a gente tem? Porque esses conceitos estão muito tumultuados e ir na literatura olhar isso está muito complicado. O que a gente precisa entender? O que é fundamental para dar alta para o paciente? É fundamental que ele jogue? O jogo desse paciente tem receber impacto? Tem acelerar? Tem arremessar? Ah, tem. Então, essas coisas têm que ser treinadas na fase mais final. Por que na fase mais final? Porque é quando os tecidos suportam mais carga e é quando as inversões de velocidade, as inversões de função isométrica, concêntrica, excêntrica, elas estão possíveis porque você já deu condições para essa musculatura realizar esse movimento sem perda de estabilidade ou com as condições de resistência e força que você treinou antes. Ah, Ana, mas é um atleta. Bem, um atleta mais específico. Ah, não, é só uma senhora, uma dona de casa. Essa senhora, essa dona de casa, está conseguindo pôr roupa no varal? Ela está conseguindo pendurar as toalhas dela no varal? Ela está conseguindo estender a cama? Está conseguindo dirigir? Botar o cinto de segurança? E aí, esse treino, que é o treino mais funcional, mais específico, ele tem que ser muito direcionado para as necessidades do paciente. E aqui tem uma habilidade que eu venho treinando com os meus estudantes de graduação na disciplina de cinesiologia e que eu sei que muito fisioterapeuta não tem, que é analisar o movimento. Então, analisar o movimento a ponto de entender, colocar o cinto de segurança, ele implica em elevação, rotação externa, pega, puxa. Nessa fase é excêntrico contra uma resistência. Toda essa quebra de entendimento do movimento para entender aonde o paciente tem dor, o que você pode melhorar, você tem que fazer nessa fase de finalização do protocolo de reabilitação. E como eu tenho treinado os meus estudantes? Primeiro, eles escolhem um movimento para estudar, do gosto deles, o que eles quiserem. Só não pode ser uma rosca de bíceps, que aí eu falei para eles, aí também é demais. Né? Tem que ser um movimento mais elaborado. Aí eles aprendem que olhar o movimento como um todo é difícil e que a gente precisa colocar fases. A posição inicial vai ser essa, a posição final vai ser essa. Que movimento é esse? O que acontece na rotação? O que acontece na elevação, na adução, abdução desse braço? Estou dividindo o movimento em termos de componentes de movimento dessa articulação. Articulação 3D, 3 graus de movimento, 3 possibilidades, está acontecendo todas elas. Na fase inicial é de um jeito, na fase final é de outro. Que musculatura está agindo? As contrações são concêntricas ou são excêntricas?
quem está fazendo isometria para dar a sinergia necessária para esse movimento? Essa habilidade de quebrar o movimento para poder entender o que pode estar faltando para o seu paciente tem que ser desenvolvida no 3º semestre da físio. E aí, a prova final dos meus estudantes de cinesiologia é descrever um movimento que eles escolheram, em termos de dizer qual é a posição final, qual é a posição inicial, que articulações você está olhando, quais são os graus de liberdade dessa articulação, quais os movimentos dessa articulação que estão acontecendo, se a contração é excêntrica, se é concêntrica, que movimentos acessórios estão acontecendo na articulação, né? Porque se você olhar a glenomeral, é uma coisa. Se você olhar a acrômio external, é outra coisa. Então, que acessório está acontecendo para dar certo esse movimento? Porque às vezes é um movimento acessório que não está lá ainda, né? Uma cápsula mais aderida, tal. Então, eu tenho desenvolvido essa habilidade nos meus estudantes para que quando eles estejam na prática clínica deles, eles possam personalizar essa fase final, para além de pensar só no sensório motor, na coisa da inversão de velocidade, na coisa da inversão da direção de contração, na coisa das repetições, da recepção de carga, para que eles possam fazer isso também para pessoas que são pacientes comuns, que não são atletas, que não vão precisar, por exemplo, catar uma bola num corte ou acelerar demais um arremesso. E não é uma habilidade simples. Não é uma habilidade simples, mas eu fico muito feliz de iniciar os meninos nesse processo de olhar o movimento para depois poder fazer fase final de recuperação. Sim. Acho que gera profissionais pensantes, né? Então, com certeza vai ajudar a não só se decoreba, né? E aí, Fernando, sabe que uma moça que me segue me ouviu falando dessa prova e ela falou assim, Ana, como faz isso? Porque eu não fiz isso na graduação. E aí eu falei para ela, ó, lá no meu feed do Instagram tem um desafio de estudo autodirigido em 10 passos. Esses mesmos 10 passos eu ensino para o meu estudante lá na cinesiologia. Essas são as mesmas etapas, só que eles vão direcionado para ver fase inicial, fase final do movimento, as articulações, os movimentos voluntários e acessórios, tipo de contração, se eles conseguem achar alguma informação a respeito de cinética, né, aceleração, forças acontecendo, e aí qualquer fisioterapeuta que não fez isso na graduação pode entrar lá nessa sequência de posts e ver a sequência de estudo autodirigido e começar a exercitar isso para um caso especial que está atendendo, porque aí fica mais significativo esse estudo. E quanto mais vezes você faz, mais você aprende. Quem faz PNF está acostumado a ter que fazer isso dentro da proposta de avaliação e prescrição dos exercícios no PNF. Mas para quem não faz e não teve na graduação, essa sequência do desafio pode ser utilizada. Basta escolher um movimento e começar a se dedicar a estudar. É isso aí. Na minha faculdade eu fazia bastante combate. Ah, é? Acho que ajudava bastante. Legal. Bom, Ana, muito obrigado por esse bate-papo. Acabou de um pouco de 1 hora, mas acho que foi muito esclarecedor. O pessoal fez bastante pergunta também, então acho que foi bem legal também. E aí eu deixo esse espaço para fazer as suas despedidas, e também, né, você acabou comentando sobre essa questão do feed e tudo mais, mas mais alguma coisa que você queira divulgar, que está chegando, que está acabando, né, o tempo de inscrição, eu deixo esse espaço para você e novamente agradecendo a sua presença. Então, quem não me conhece ou não me segue nas redes sociais, vocês vão me encontrar no Instagram, no @AnaMariaSiriani. Eu tenho um TikTok, mas eu confesso que eu acabo não publicando lá por enquanto. De vez em quando põe uma coisinha lá. Eu tenho um podcast, mas é um podcast para professores e para long life learners, né? Para quem quer estudar, quer continuar estudando, quer estratégias, técnicas de estudo. O podcast Aprender e Ensinar, que fica dentro do podcast do Fiz em Ortopedia, onde eu sou
uma colega que dá um espetáculo lá na parte pedagógica dos meninos. No canal do YouTube do Grupo do Ombro, que é o meu grupo de pesquisa, você encontra um curso aberto de atualização para reabilitação do ombro. Então, muita gente me pergunta assim, Ana, eu gostaria de me especializar em ombro. Essas mais de 25 horas tem material que está atualizado, até hoje está bem atualizado, e vai desde o que é o diagnóstico cinético funcional até ombro hemiplégico, tudo de ombro que você só imagina está por lá, num nível de aprofundamento mais importante. É um curso gratuito, aberto, e você, ao final, ou quando você quiser, faz uma prova e recebe um certificado de conclusão desse curso de atualização. Tudo de graça. Lá no feed do Instagram tem um monte de coisa muito interessante. E agora, em novembro, eu vou lançar um kit básico de PO de ombro. Vai ser um material, quem passar hoje ainda no feed vai ver que eu estou falando dele. Vão ser 3 protocolos de cirurgias muito comuns do ombro, que todo mundo recebe, uma mini aula apresentando e uma aula ao vivo falando de tempo de recuperação de tecido, uma parte mais do entendimento da biologia do negócio por trás dos protocolos. Mas o ideal é que, comprando o kit, você vai conhecer os protocolos, vai imprimir, vai levar na sua prancheta para o consultório e vai se desenrolar com esses pacientes. Mas é só novembro, então ainda dá tempo do pessoal começar a seguir, mandar pergunta, mandar sugestão para o kit que eu estou elaborando. E no mais, agradecer o convite, desejar vida longa para o podcast. Eu gravo um podcast já tem, acho que 3 anos, e ter conteúdo toda semana é puxado. Então, parabéns. Parabéns pela iniciativa, pela persistência. Espero que o seu podcast tenha longa vida, viu, Fernando? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Acho que para nós, né? Você tem uma vida bem longa. Também agradecer ao pessoal que está aqui ao vivo com a gente, que está comentando agora no final. Temos a Shirley Sanches, falando que gostou bastante, a Cris Barcelos, o Jean Felipe, a Gessiane Mendes e todo mundo que está aí entrando e ficou durante todo o podcast. Se vocês quiserem conhecer também mais o meu podcast, Fala Físio, tem diversos profissionais que vieram aqui falar um pouquinho sobre, né, um pouco da sua carreira, um pouco de temas mais específicos, então é super legal. Eu agradeço vocês por estarem aqui com a gente nesse bate-papo. Para quem está aí na gravação, a gente se vê no próximo episódio. Se vê não, né? Se escuta no próximo episódio. E até a próxima. Muito bom.